A verdade é que cada dia que passa, cada dia que tem um capítulo novo de One Piece, eu fico mais curioso e mais confuso com o que o Oda quer fazer. Afinal, o cara resolve alguns mistérios e depois joga um monte de outros em cima, que é pra você ficar doidinho. E bora lá com o Mano Joe comentar sobre o capítulo 1018 de One Piece, beleza? Antes de mais nada, o link do capítulo tá aqui embaixo, caso você não tenha lido, e também temos o Discord do canal, caso queira trocar uma ideia sobre esse mangá, beleza? E bom, antes de começar o capítulo, eu queria falar sobre a história de capa, porque eu achei ela bem relevante numa notinha que tem ali embaixo que o pessoal da OPEX deixou, porque o pedido do fã foi para que aparecesse a Uchi e o Page One como crianças, e o Oda não quis desenhar ele como crianças. Eu fico em dúvida se ele vai querer revelar alguma coisa sobre o passado da Uchi, sobre o passado do Page One, mostrar eles pequenos, porque eles devem ter um passado tipo a la Baby 5 lá que a gente teve em Dressrosa. E eu gostaria de saber se vocês não pensaram a mesma coisa que eu. E bom, o capítulo vai começar com a galera lá se revoltando, 300 gifters e astros principais se uniram ali ao pessoal dos Chapéus de Palha e estão detonando os caras do Kaido. E graças a isso também alguns caras que são subordinados deles começam a seguir eles e começam a enfrentar os caras do Kaido. Isso mostra o quê? Mostra pra gente que o Kaido sempre foi um líder, se é que eu posso chamar ele assim, que agia muito pelo medo. Então o que acontece? Não tinha justiça, simplesmente o cara vai lá e quem não fizer o que ele manda, vai lá e ele quebra no pau, não tem essa. Então o pessoal não vê o Kaido como um bom líder, não é à toa que esses caras que eles poderiam, por exemplo, querer se revoltar contra os próprios gifters, que são os seus chefes ali, que estão acima deles, eles não fazem isso. Eu diria que se fosse, por exemplo, no caso do Luffy, o Luffy estivesse no lugar do Kaido, por exemplo, seria algo totalmente diferente, porque a forma, vamos falar assim, de gerir, de trabalhar com o seu grupo ali é bem diferente. Bom, os caras do Kaido perceberam que a Otama ali tem alguma relevância na batalha, até porque foi graças a ela que o pessoal começou a mudar de lado. E aí o Zop sai correndo junto com a Nami e tudo, sai correndo com a Otama, segurando ela e não sei o que, os caras vão lá pra cima, aí os outros gifters vão lá e protegem. Eu achei muito legal essas ceninhas, principalmente quando a Otama, ela tratou com tanto carinho esses caras que acabaram de comer o kibidango dela e tiveram esse efeito, aí eles começam a falar: show de bola, menina, vou te ajudar. Achei essa parte muito engraçada, além do que, né, o Zop ainda é deixado pra trás e a Nami monta no cavalinho lá, que eu esqueci o nome daquela menina lá que é do Kaido, que elas montam em cima e deixam o Zop lá, tipo, dane-se o Zop, mano. Os homens sempre deixados ali de lado, né? Então eu achei muito comédia essa parte, mano. E uma coisa que eu fico me perguntando, não sei se vocês se perguntam também sobre isso, é sobre os efeitos do kibidango da Otama, se em algum momento vai passar esse efeito, porque aí os caras do Kaido podem se voltar de volta, né, pro lado do Kaido e aí acabar com o pessoal da Uchi. Mas eu acho que às vezes eles vão aguardar tantas memórias, vão falar que boas da Otama e de tudo que ela fez pra eles, quando ela foi, sei lá, carinhosa, e o que tá demonstrando nesse capítulo e tudo, o tratamento dela com o pessoal é diferente. Então eu penso que mesmo que esse efeito passe, a maioria deles vai ficar do lado dela, muito por conta, vamos falar assim, do cuidado que ela teve, porque ela em nenhum momento quis controlar eles como escravos e quebrar os espíritos deles e fazer esse tipo de coisa, até porque ela é uma criança, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E bom, depois desse momento, a Nami tá ali conversando e tudo mais, aí o Zeus pergunta se ele pode ser o servo de novo da Nami, a Nami fala claro que não, porque que tal a gente ser companheiro, tipo, ser um nakama? Eu achei muito legal essa parte, pra falar a verdade. Eu gosto quando o pessoal quebra esse negócio, tipo, você não é meu servo, você não é meu escravo, você é meu companheiro, você é meu amigo, pô. E aí o Zeus fica todo feliz, começa a ajudar ali, sai do caminho aí, que quem tá passando aqui é o Zeus e eu sou o servo da Nami. Eu sou na verdade o parceiro da Nami, desculpa, ele falou o parceiro. E aí a gente passa dessa parte, a gente começa a ter uma conversa do pessoal da CP0 e a gente descobre que o objetivo deles estarem naquele local era muito por conta do Who's Who. Eles não estão nem aí pra batalha, se tá 16 mil contra 19 mil, esse monte de coisa. O que eles querem é que se dane. A única coisa que eles precisam é confirmar a morte do cara. E que cara que é esse? É o Who's Who. E detalhes importantes sobre o Who's Who, como ele fez parte da Marinha anteriormente, ele fez parte da CP9, ele pode ter informações que hoje são consideradas antigas, né? Mas eles têm que dar, de alguma forma, cabo deles, porque eles não podem simplesmente deixar que ele, sei lá, vaze qualquer tipo de informação, mesmo que seja antiga. Bom, nesse momento eu comecei a pensar sobre o que o Who's Who teria de informação. E bom, mesmo que as informações sejam desatualizadas, elas continuam sendo informações. Então ele pode ter ali
uma ou outra coisinha que ele sabe. E não só isso, mas como também o que ele vai contar posteriormente na história do Jinbe, falando sobre Nika, o deus do sol, aquele que vai salvar todos os escravos, que com um sorriso no rosto, esse monte de coisa, esse negócio dessas profecias. E por que eu achei isso interessante? Porque se você vê na fala do Rusru, ele só queria se libertar, então ele se agarrou a essa lenda, né? E ele começou a orar para esse deus do sol, para ele ser livre, esse deus Nika, embora não sabe se ele existe ou não, ou se ele existiu. E o guarda que contou dessa história para ele sumiu do mapa, deve ter morrido, a marinha deu um fim no maluco. E mais importante do que ele ser um cara relevante, se a marinha quer acabar com esse cara, que é o Rusru, que tem, vamos falar assim, informações dessa lenda, ou conhece essa lenda de algum lugar, a parte mais importante é que as pessoas, quando elas estão, vamos falar assim, ou oprimidas, ou elas estão jogadas muito de escanteio, às vezes a gente começa a se apegar a algumas coisas que mesmo que a gente não acredite, a gente consegue se apegar a qualquer coisa. Então você vê que o tamanho do desespero do Rusru fez ele se apegar a uma lenda que ele nem sabe se é verdade, nem sabe se é mentira, o que ele sabe? Ele não sabe de nada. E por que isso é importante? Porque lá no começo de One Piece, quando o Roger, ele fala do One Piece, e todo mundo acaba acreditando no Roger, poderiam não acreditar, mas simplesmente as pessoas começam a se mover. Então uma lenda foi colocada ali pra pessoa que, ó, se vocês chegarem lá no One Piece e encontrarem o meu tesouro, vocês vão ter isso, 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 isso. E isso move as pessoas, tanto é que depois do que o Roger fala, começa a surgir a grande era dos piratas, e vai um monte de pirata sair pra procurar o tesouro, esse monte de coisa. Então o que acontece? Uma lenda, ela pode simplesmente incitar todo o povo, por exemplo, que é contra a marinha, que de alguma forma tá sendo escravizado, ou tá acontecendo alguma coisa com eles, se volte contra eles. Então, tipo, eu achei importante por conta disso. Nem tanto pelo Nika, o deus do sol, que também deve ser importante, mas eu queria só comentar isso daí mesmo. E bom, depois do pessoal do governo mundial ficar lá conversando, nós passamos de volta pra cena do Rusru contra o Jinbe. Bom, os dois vão começar a lutar, e aí parece que o Oda ele jogou de lado um pouquinho a importância da Gomu Gomu no Mi. Parece que ela não é mais uma grande importância ali do negócio. Na verdade, ela foi roubada e ele tá puto porque o Shanks que roubou mesmo a fruta dele, e porque o Luffy tá usando o mesmo chapéu que era do Shanks, ele tem, logicamente, raiva dele porque ele, de alguma forma, ele tá ligado ao Shanks. Resumindo, ele não tá nem aí pra fruta, o que parece que mostra que a fruta realmente ela era só importante por ser uma Akuma no Mi e não por ela ser, nossa, Akuma no Mi do Joy Boy, alguma coisa desse tipo. Eu gostei porque aí não vai ter, eu acho, aquele negócio de predestinação, tipo, o cara que comer a Gomu Gomu no Mi vai virar o monstro sagrado. Bom, eles começam a lutar e aquele Gagan lá do Rusru parece ser bem forte, tanto que dá uma ferida mesmo com o hack do armamento que o Jinbe tá usando, ele acabou sendo atingido, mas foi um cortinho assim, não foi algo tipo, meu Deus, que corte. Até porque o Jinbe, até o momento, ele nunca mostrou muita dificuldade numa batalha, eu vou falar pra vocês. Acho que é um dos poucos Mugiwaras, junto talvez com o Zoro, que dificilmente ele mostra, tipo, quando ele sofre um ferimento, sinais fortes de dor, sabe? Parece que eles sempre ficam muito em pé, imponentes, sempre, tipo, olhando pra lá e falando, isso não dói nada. Eles são muito desse jeito. Eu, pelo menos, vejo assim. Bom, e aí o Rusru, como ele é chato pra caramba, parece aquele maluco que chega perto de você e vai fazer aquelas piadas idiota. E ele começa a falar que ele não sabia que os tritões eram tão rápidos, pelo menos na Terra, porque ele acreditava que eles se moveriam mais lentos por serem tritões, né? Aí eu não entendi porque o Jinbe falou sobre ser preconceituoso nesse momento, mas acho que foi pelo modo que ele falou com o Jinbe, sabe? Não foi nem por ele ter falado, acho que talvez dos tritões em si, mas o modo que ele falou soou arrogante pelo Jinbe ser um tritão. Bom, ele parte pra cima do Jinbe, fala que quer fazer mais uma pergunta pra ele, vai lá, tenta morder o Jinbe consegue evitar e depois dá um ippon em cima dele. Eu sei que a luta vai ficar muito mais a cabo do Jinbe, né, que ele parece ter o controle ali da situação. E bom, quando ele estava na prisão, ele escutou uma história sobre uma lenda de que os escravos antigamente acreditavam que um guerreiro lendário viria salvá-los, que ele sempre estava meio que sorrindo, mostra meio que uma imagem ali que o Oda fez que parece bastante lá com o pessoal de Shandora, né, lá o pessoal de Skypiea. E eles chamavam esse cara de Nika, o deus do sol, e ele viria para resgatar esses escravos. E por ser um deus do sol e a marca que o pessoal do Fisher Tiger carregava no seu bando, dos Piratas do Sol, era um sol, ele pressupôs que isso teria algum tipo de ligação com os tritões e que o Jinbe saberia de alguma coisa, principalmente porque são os Piratas do Sol e os tritões eram escravos, ainda são escravos em grande parte do mundo de One Piece. E bom, o Jinbe parece não saber ao mesmo tempo que ele parece saber, porque
porque aí ele diz que ele não sabe de nada, que tipo, o que isso tem a ver com ele, não tem nada a ver. Aí o Rusru provoca ele fica puto da vida, dá um soco nele e falou que se for pra falar sobre o passado, porque eu acho que ele, como ele lembrou dos Piratas do Sol, ele lembrou do Fischer Tiger, tudo que o Fischer Tiger passou, sobre a escravidão que o Fischer Tiger acabou passando, foi ele até que salvou a própria Boa Hancock. E aí ele dá um golpe lá em cima dele. E bom, aí termina o capítulo de One Piece, não teremos capítulo semana que vem. E sobre esse Deus do Sol, eu fiquei pensando em Shandora, em Skypiea, e eu lembro que as marcas dos Piratas do Sol, principalmente foi aquela, agora que eu tô lembrando direitinho, eles colocaram pra tirar aquela marca de onde tinha o pessoal lá dos Tenryubito, né, que fazia aquela patinha em cima deles pra significar que eles eram escravos deles, né. E aí tem toda a simbologia do um sol ali. Só que além disso eu queria comentar que os Minks sempre falam do amanhecer. Então amanhecer, sol, tem ali um pouquinho de ligação. O pessoal lá em Skypiea tinha essa simbologia de adorar a um deus e tudo. Tinha o Enel, mas antes do Enel já tinha um cara. E antes dele provavelmente já tinha um outro cara ainda. Só que Skypiea sempre existiu. Shandora, que subiu lá pra cima, foi a ilha que saiu lá da terra de onde tava lá o Norland e ele descobriu a ilha que ficou lá em cima. Só que mesmo assim, Skypiea sempre existiu. E aí eu começo a pensar se isso não tem ligação com alguma coisa relacionada aos ancestrais e não ao Joy Boy. Algum ancestral que provavelmente pode ter feito parte da vida do Joy Boy, sei lá, um cara dos D que talvez tenha sido um cara importante na história. Porque aí eu começo a imaginar que talvez essa história do século perdido seja algo como: existia o reino onde tinha o pessoal dos D e talvez um povo normal, e eles eram escravos já de alguns caras dos Tenryubitos, dessas famílias mais nobres e tudo. Eles tiveram uma guerra por poder. Os D provavelmente devem ter perdido, algumas partes deles viraram escravos e com isso o governo mundial, e a partir da sua criação, esse monte de coisa e blá blá blá, continuou talvez escravizando esse povo, que eles já pegavam escravos deles, já faziam esse monte de coisa, esse pessoal que descende ali dos Tenryubitos. Eu fiquei imaginando isso, eu queria saber o que vocês acham, não sei se tem alguma coisa a ver, se eu tô errado em alguma coisa, mas eu queria comentar mesmo. E eu acredito que sim, o Jinbe ele sabe alguma coisa. Talvez não seja nada que ele considerasse relevante, mas agora, com essa informação do Rusru sobre essa lenda, esse monte de coisa, talvez ele saiba de alguma coisa, e essa coisa é o principal do governo mundial que queria acabar com ele. Porque ele tem informações lá da CP9, de algumas coisas que acontecem no governo mundial, nada de tão relevante, por isso que está desatualizado, mas ele sabe sobre essa lenda e ele sabe de algumas outras coisas que talvez liguem a essa lenda. Ou seja, ele viu algumas coisas no governo mundial, poucas, mas que levam ele a acreditar que aquela lenda também poderia ser real. E aí o governo mundial está escondendo esses dados, essas informações, entendeu? Então mesmo que elas estejam, de certa forma, desatualizadas, vamos falar que a base, pelo menos, ou alguma partezinha, assim, algum fragmento da informação o Rusru tem, e por isso eles querem dar um fim no cara. Bom, gostaria de saber o que vocês acham, beleza? O Mano Joe aqui tá vazando, não sei se esse vídeo vai dar muita view, acho que não. Então, muito obrigado, galera, pra você que me assistiu até aqui, beleza? Mano Joe tá vazando, até uma próxima, um beijo no coração e valeu!